Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. Querido irmão, seja bem-vindo a esse canal. A leitura de hoje são as cartas de ensino do nosso amado irmão, mestre, servo do Senhor, Derek Prince. Curta, se inscreva e compartilhe o vídeo para que mais vidas possam ser abençoadas e para que o reino do Senhor avance e a glória seja dada somente a Ele. Carta de ensino: como é que Deus vê a tua igreja? Compara com a igreja verdadeira e a igreja falsa, de Derek Prince. Parte 1. O nosso tema, Igreja Verdadeira e Igreja Falsa, será transmitido em 2 cartas. A conclusão mais importante para tirares dessas cartas é o fato de haver uma igreja verdadeira e uma falsa. E se não entenderes isso, és suscetível de ser confundido e enganado. Vou tentar dar-te, baseado nas Escrituras, uma imagem, em primeiro lugar, da igreja falsa e depois da verdadeira. Acredito que depois de leres estas cartas, ficarás ciente deste fato, de que existem, num sentido, 2 igrejas na Terra hoje. Há uma igreja verdadeira e uma igreja falsa. Existem 2 igrejas na Terra hoje. Uma igreja verdadeira e uma igreja falsa. Espero ser capaz de te dar informação suficiente para que de agora em diante fiques atento e não sejas enganado pela igreja falsa, e que fiques a saber onde te encontras espiritualmente em qualquer ocasião. Em 2 Coríntios 11:2-4, Paulo explica-nos como uma igreja falsa veio a existir. Escrevendo à igreja em Corinto, Paulo diz: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, o Senhor Jesus, a saber, a Cristo. Se considerares o tipo de pessoas com que a igreja de Corinto era constituída, esta é uma declaração surpreendente. Paulo dá uma lista do tipo de pessoas que foram prostitutas, homossexuais, lésbicas, bêbados, fornicadores, ladrões e todo o resto. Mesmo assim, pelo poder do sangue de Jesus e do trabalho santificador da palavra de Deus, Paulo consegue prever uma congregação formada por pessoas como aquelas, sendo apresentada ao Senhor Jesus Cristo como uma virgem pura. O Senhor Jesus terá só uma noiva. Esta noiva é feita de muitas pessoas e todas juntas formam aquela noiva única. E Paulo, que foi quem fundou a igreja, fala sobre ter prometido essas pessoas ao Senhor Jesus. Precisamos entender que na cultura daquela época, a cultura bíblica, havia 2 etapas. Primeiro o noivado e em seguida o casamento. O noivado não era apenas um compromisso tal como o entendemos hoje, porque muitas vezes um compromisso de noivado hoje em dia é quebrado, sem quaisquer consequências catastróficas. Mas naquela cultura, um noivado era um compromisso muito sagrado e solene. Ele não permitia que o casamento fosse consumado, mas era, em certo sentido, um compromisso sagrado, tal como o próprio casamento em si. E caso uma pessoa fosse infiel aos votos do noivado, isso era considerado como adultério, como verdadeira quebra dos votos de casamento. Assim havia estas 2 fases. Primeiro, uma mulher era prometida em casamento a um homem. E naquela cultura, isso não acontecia muito antes da cerimônia do casamento realmente ocorrer. Depois disso, eles eram devidamente e legalmente marido e mulher. Assim, o compromisso com Jesus Cristo como Salvador e Senhor, em certo sentido, é um compromisso de noivado. Assim, o processo que leva à infidelidade é a corrupção das mentes dos crentes. O processo que leva à infidelidade é a corrupção das mentes dos crentes. E Paulo diz: eu quero enfatizar a simplicidade e a pureza do Evangelho. O Evangelho, em sua essência, é extremamente simples. Ele consiste em certos fatos históricos, e Paulo declara-os em 1 Coríntios 15,
nos versículos 3 e 4, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso é o Evangelho. Fico sempre triste e infeliz quando as pessoas o tornam complicado. As verdades básicas essenciais do Evangelho são tão simples que uma criança de 6 anos pode facilmente compreendê-las. E muitas vezes, uma criança de 6 anos entende-as melhor do que um adulto crescido de 20 ou 30 ou 40 anos de idade. Pois então, cuidado. Cuidado quando as pessoas começam a usar um monte de chavões psicológicos e a invocar o apoio de psiquiatras para a verdade do Evangelho. O Evangelho não precisa do apoio da psiquiatria. A Bíblia mantém-se sem o endosso de psiquiatras, ou filósofos, ou cientistas, ou quem quer que seja. É baseada em certos fatos históricos simples. É verdadeira ou falsa. Não há nada no meio. A esse respeito, difere de todas as outras religiões do mundo, porque nenhuma outra religião está ligada dessa forma à história humana. Todas as outras religiões, budismo, shintoísmo, hinduísmo, islamismo, estão, em certo sentido, independentes da história. Mohamé poderia ter tido as suas visões ou o que quer que ele tinha em qualquer caverna, a qualquer momento e em qualquer lugar. Nada disto teria mudado a revelação que ele recebeu. Da mesma forma, com o hinduísmo, o budismo são religiões especulativas. Elas vieram para a história numa determinada altura e os budistas acreditam que Buda recebeu a sua revelação debaixo de uma árvore arco. O que quer que seja uma árvore arco, mas poderia ter sido qualquer tipo de árvore. Isso não está ligado à história humana. O cristianismo é a única religião que se encaixa na história humana. E as coisas que afirma, de fato aconteceram, ou não. O evangelho é verdadeiro ou falso, mas é muito diferente no seu conteúdo de qualquer outra religião do mundo. E, como eu disse, é essencialmente simples. Então, Paulo continua a explicar o processo de corrupção mental no 2 Coríntios 11, versículo 4. Porque se alguém, esse é algum outro pregador para além de Paulo, e que seguiu a Paulo. Um dos grandes problemas de Paulo foi que depois dele ter apresentado a simplicidade do evangelho, outros homens vieram e tornaram-no complicado e tentaram fazer com que as pessoas ficassem envolvidas em todos os tipos de restrições legais e regulamentares que não fazem parte do evangelho. Ele teve esse problema em Corinto, na Galácia e em outros lugares. Então ele diz assim: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrerias. Repara que há 3 fases. Em primeiro lugar, um outro Jesus. Depois, um Espírito diferente. E em seguida, um Evangelho diferente. Quer dizer, tudo se centra em Jesus. Jesus disse: eu sou a verdade. Quando mudas Jesus e deixas de apresentar o quadro histórico e bíblico de Cristo, vais obter um outro espírito e isso vai resultar num outro evangelho. Relembra os coríntios. Se alguém era carismático, eram eles. Eles eram ultra carismáticos. Portanto, não penses que o fato de seres batizado no Espírito e falares em línguas e tudo isso, o que é maravilhoso, é garantia de que não serás enganado. Não é garantia, de modo algum. Eu gostaria de mostrar-te apenas 3 versões contemporâneas de um outro Jesus. O primeiro é uma espécie de guru oriental. Agora um movimento que realmente interpreta Jesus como tal. Coloca-o no nível de Buda e todos os tipos de outras pessoas. É chamado movimento da nova era. Essa é a sua versão de Jesus. Se realmente pretendes lidar com este problema, há uma epístola que deves, acima de todas as outras, estudar e que é Colossenses. Ela apresenta-o como o grande Criador, por quem todo o universo foi trazido à vida
e que sustenta todo o universo pela palavra do seu poder. Ele não é apenas um professor oriental vagueando com um manto cor de açafrão e de sandálias. Ele é Deus em pessoa, o Criador e o juiz de toda a humanidade. Assim, o movimento Nova Era, tendo apresentado um outro Jesus, é tomado por um outro Espírito e apresenta um outro Evangelho. Entendeu? Uma vez que mudes o caráter e a pessoa de Jesus, cais em erro. O segundo tipo é um revolucionário marxista. Há um continente onde isso é particularmente referido, que é a América do Sul, e é conhecido como a teologia da libertação, que ensina que é a obrigação dos cristãos resolver os problemas dos pobres, para exigir justiça social, eliminar os ricos e criar uma nova ordem política. Bem, Jesus nunca fez isso. Ele tinha grande compaixão pelos pobres, mas nunca procurou instituir uma outra ordem social pela força. Ele disse: meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam. E assim, o processo de tentar trazer o reino de Deus pela força armada é uma negação ao ensino de Jesus. O que eles fazem é substituir um tipo de ditador por outro. Uma das táticas que Satanás usa para instituir a revolução política é fazer com que as pessoas fiquem descontentes com o presente regime. Ele é um mestre a levar as pessoas a ficarem descontentes. E na realidade, se trabalhares duro o suficiente nisso, podes ficar descontente com qualquer governo no mundo de hoje. A ideia por detrás disto é que, se te livrares deste governo, o próximo irá tratar-te de forma justa, mas nunca acontece. E, na verdade, hoje o marxismo está largamente desacreditado. Produziu mais pobreza e mais sofrimento do que os regimes injustos que o precederam. O número 3 é o que eu chamo de um Pai Natal universal. Eles como que imaginam Jesus andando por aí, dando palmadinhas na cabeça das pessoas, dizendo: tudo bem, não importa, tudo vai dar certo, não se preocupem. Essa não é uma verdadeira imagem de Jesus. Os lugares onde principalmente essa doutrina prevalece são chamados igrejas liberais. E uma coisa de que eles não falam é o juízo de Deus sobre o pecado. Na verdade, não gostam de mencionar o pecado, de forma alguma. Em cada caso em que Jesus é mal representado, uma vez que tenhas um outro Jesus, vais ter um espírito diferente, que não é o Espírito Santo, e vais ter um evangelho diferente, que não é o evangelho do Novo Testamento. Isso não é algo que vai acontecer no próximo século, é algo que está em redor de nós, e eu diria, aumentando rapidamente na maioria dos lugares. A Escritura adverte-nos que nos últimos dias, no fim desta era, vamos ser ameaçados por muitas formas de engano. Lê, por exemplo, 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos, ou perto do fim da era, apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Não podes afastar-te da fé, se nunca lá estiveste. Claro que não se está a falar de pessoas que nunca foram crentes, mas sim de pessoas que têm sido fiéis e em seguida são enganadas por demônios e desviadas para falsos ensinamentos. Poderás ficar surpreendido ao saber que há anos atrás, na grande cidade de Londres, eu costumava pregar regularmente nas ruas, 3 vezes por semana, principalmente no Speaker's Corner, Maple Art, o que era um lugar diferente do que é agora, acredita em mim. Mais do que uma vez eu fui agredido fisicamente por pessoas que não aprovavam o que eu estava pregando, mas vimos muitas pessoas virem até o Senhor. Menciono isso porque houve um jovem que teve uma conversão dramática. O seu primeiro nome era Paulo. Ele foi salvo na noite de domingo, batizado no Espírito na terça-feira à noite e recebeu o dom da profecia na quinta-feira à noite. Bem, naqueles dias
Isso era uma espécie de recorde, mas algum tempo depois, ele começou a falar comigo sobre ideias que foi alimentando. Quanto mais eu ouvia, menos gostava. E ele dizia, efetivamente, algo me diz, e depois contava-me essas ideias. Quanto mais ele falava, mais eu percebia que ele estava a impedir-me o ensino da ciência cristã. Mas quando eu investiguei, descobri que ele próprio nunca tinha estudado ciência cristã. Então, isso era simplesmente o demônio incutindo esse ensino nele. E ele não permaneceu fiel ao Senhor. Ele foi seduzido e levado em erro. Por isso, sei que isso acontece. Quer dizer, já vi isso acontecer, não apenas com uma vida, mas em muitas vidas. É uma realidade com que vamos ter de lidar. Lê agora Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Se vires os versículos anteriores, vais perceber que não vai ser assim tão fácil. Lê Mateus 24, começando no versículo 9. Então, vós, crentes, hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Nós vimos um pouco disso, talvez, no nosso país, mas em algumas nações, na União Soviética, China e em outros lugares. Essas são realidades diárias. Estão acontecendo agora em grande escala. Depois diz, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E isso, infelizmente, também está a acontecer. Quase todos os lugares onde o Novo Testamento fala sobre o fim desta era, a coisa que mais se destaca é a necessidade de estar em guarda contra a possibilidade de ser enganado. Não há um de nós que não esteja em perigo de ser enganado. Eu sou um cristão, faz agora 48 anos. Eu nunca me desviei. Tenho servido o Senhor com o melhor da minha capacidade, mas de forma alguma tomo como certo que eu não possa ser enganado. As pessoas que dependem da sua própria experiência ou da sua própria inteligência são os principais candidatos para o engano. As pessoas que dependem da sua própria experiência ou da sua própria inteligência são os principais candidatos para o engano. Só há realmente uma salvaguarda e que é ser muito humilde com o Senhor. O orgulho é porta de entrada para o engano. Fique em guarda contra ele. O orgulho é porta de entrada para o engano. Em seguida, no mesmo contexto, Jesus continua a dizer: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos cristãos, esfriará. E depois diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, há algo que se deve suportar, entendes? Não é conversa fiada. Há perseguição, traição, oposição, engano e ilegalidade. E no meio disso tudo, Jesus diz: se te mantiveste até o fim, serás salvo. Isso não significa que não estejas salvo agora, mas significa que para continuares salvo, tens de aguentar. Jesus disse: pela tua perseverança, ganhas a tua alma. Esse é o preço da tua alma, é perseverança. E no versículo seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Lê também a carta final, qual é a boa nova, para perceber o que é este evangelho do reino. Qual é o sinal final de que a era está chegando ao fim? A proclamação das boas novas do reino em todo o mundo para todas as nações. Digo isso porque proclamar as boas novas em todo o mundo não vai ser uma tarefa fácil. As pressões, a oposição e os perigos estão a aumentar. Mas no meio de tudo, Deus vai erguer uma geração de cristãos que irá por seu rosto como seixo. Isaías 57. E seguir em frente com a tarefa. É assim que acredito que seja. Agora vamos considerar a origem da religião falsa e a origem da religião verdadeira. Caracteristicamente, a origem de cada remonta ao início da história
humana. E ambas começaram com os 2 filhos de Adão, Caim e Abel. Nunca houve qualquer outro tipo de religião na história humana, a não ser uma dessas duas. Encontras a descrição de Caim e Abel em Gênesis 4, começando no versículo 3. É claro que estás ciente de que Caim e Abel foram os 2 primeiros filhos de Adão e Eva, e eles eram ambos nascidos depois de Adão e Eva terem estado em rebelião e em transgressão contra Deus. Adão nunca teve filhos antes de se tornar um rebelde, e cada descendente de Adão, a partir desse dia, tem a natureza rebelde algures em si. A Bíblia chama-lhe o velho homem, ou o velho Adão. Agora a passagem. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, a parte melhor. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas de alguma forma o Senhor deu testemunho de que ele aceitou a oferta de Abel, o que não fez em relação à oferta de Caim. A maioria dos comentaristas sugere que uma espécie de fogo veio e consumiu a oferta de Abel no altar, mas nada aconteceu com a boa oferta de legumes de Caim. Bem, isso perturbou Caim, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Ele, na verdade, disse: aqui estás, Deus, eu trouxe-te o melhor que pude tirar da terra, o melhor, e tu não estás interessado. Então ele ficou com raiva. Eu acho que ele estava zangado com Deus e com seu irmão. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Repara que o primeiro pecado registrado depois da desobediência original de Adão e Eva não era um pecadilho insignificante, mas sim o assassinato de um irmão pelo outro. O pecado não leva muito tempo para amadurecer. Uma vez que é lançado, ele está lá em toda a sua fealdade desde o início. Agora vamos pensar por um momento na diferença entre a religião de Abel e a de Caim. Enquanto faço isto, quero que vejas que toda e qualquer que a humanidade possa ter conhecido pertence a uma ou outra dessas duas categorias. Todo mundo é ou um seguidor de Abel ou um seguidor de Caim, embora não se aperceba disso. Todo mundo é ou um seguidor de Abel ou um seguidor de Caim, embora não se aperceba disso. Primeiro de tudo, Abel recebeu a revelação divina. Sabemos disso porque em Hebreus 11:4 diz: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. E Romanos 10:17 diz que a fé vem por se ouvir a palavra de Deus. Então, como ele recebeu uma palavra de Deus, não sabemos, mas recebeu uma revelação de Deus, em que Deus exigia um sacrifício vivo, que teve de ser morto e colocado no altar. Abel reconheceu isso, mas Caim rejeitou. Ele não aceitou a revelação do tipo de sacrifício que Deus requeria. Com o seu sacrifício, Abel reconheceu a necessidade de um sacrifício substitutivo pelo seu pecado e o pecado da raça. Por sua oferta, Caim negou a necessidade de sacrifício substitutivo e nenhum sangue foi derramado. A oferta de Abel indicava a necessidade de uma vida ser sacrificada. A oferta de Caim rejeitou isso. Em Gênesis 3:17, depois de Adão e Eva originalmente desobedecerem a Deus, Deus pronunciou uma maldição sobre a terra. Ele disse: maldita seja a terra por tua causa. Abel ofereceu uma propiciação para a maldição sobre a terra. Caim ofereceu o fruto de uma terra que estava sob a maldição de Deus.
nada foi feito para revogar a maldição. Então, Caim estava oferecendo a Deus algo que Deus tinha dito que estava sob uma maldição. A quarta diferença foi, como já vimos, Abel ter recebido certificação sobrenatural de Deus. Deus deu testemunho de que ele tinha aceitado a oferta de Abel. Caim não recebeu certificação sobrenatural. Ele simplesmente passou por um ato religioso. Quantos fiéis são assim hoje? Um desempenho religioso, mas sem comprovação sobrenatural. A quinta diferença é prática. A religião de Abel produziu um Marte. A religião de Caim produziu um assassino. Essa é uma diferença muito grande, mas em cada caso foi o resultado da sua religião. A sexta diferença é que a religião de Abel trará uma noiva para Cristo. A religião de Caim irá produzir uma prostituta. Portanto, tens aqui os dois tipos de religião. Resumindo, Abel recebeu a revelação divina, Caim rejeitou-a. Abel reconheceu a necessidade de um sacrifício substitutivo e uma vida sacrificada. Caim rejeitou isso. Abel ofereceu uma propiciação para a maldição que Deus tinha pronunciado sobre a terra. Caim simplesmente ofereceu a Deus o produto de uma terra amaldiçoada. A oferta de Abel recebeu testemunho sobrenatural de Deus. Caim não recebeu nenhuma comprovação sobrenatural, e foi isso que o fez ficar com raiva. Embora falíveis que somos, nós carismáticos e pentecostais e outros como nós, uma das principais razões porque as pessoas não gostam de nós é por termos recebido um testemunho sobrenatural e eles não. A natureza humana não mudou nem um pouco. Em seguida, o produto final, a religião de Abel, produziu Marte, uma vida sacrificada. A religião de Caim produziu um assassino. E finalmente, olhando para o futuro, a religião de Abel vai trazer a noiva. A religião de Caim trará a prostituta. Vês, há uma linha completa de demarcação entre as duas religiões. E eu digo-te, este é um assunto demasiado vasto para entrar em detalhes que toda religião posteriormente praticada pela humanidade pertence a uma ou outra dessas duas categorias. Não há nenhum tipo novo de religião. Há apenas um monte de diferentes variações sobre as religiões originais. Agora eu gostaria de começar por esboçar a imagem da prostituta, o produto da religião de Caim. E se nós pararmos apenas por um momento e considerarmos os servos de Deus na Bíblia, o que lhes deu mais problemas? Pessoas religiosas ou não religiosas? As pessoas religiosas. Que religião tinham? Tinham a religião de Caim. Quem levou os profetas à morte ou os perseguiu? Os seguidores de Caim. Quem foi responsável pela crucificação de Jesus? Os seguidores de Caim. E isso não se alterou ao longo de 2000 anos. Tem seguido sempre o mesmo caminho. Dando um vislumbre da prostituta, a igreja falsa, a primeira coisa que eu quero dizer é que ela explora o poder político. Usa o poder político para atingir os seus fins. É por isso que fico sempre um pouco reservado quando ouço cristãos falando sobre tomar conta da política. Porque de cada vez que isso aconteceu no passado, foi um desastre para a igreja. Foi o que aconteceu no século IV, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano sob Constantino. A partir desse momento, o cristianismo entrou em declínio. Foi o que aconteceu na Idade Média, quando o Papa brandia as duas espadas, a espada do governo espiritual e a espada do governo político. E, ao mesmo tempo, a igreja estava num estado de escuridão quase total. Eu não acredito que alguma vez haver uma mudança nisso. Nós não somos chamados para assumir o sistema político. Somos chamados para orar pelos nossos líderes. E de vez em quando, Deus ergue os homens de destaque que desempenham um papel vital no sistema político. Homens como José e Daniel e Wilberforce e outros. Mas a igreja nunca foi ordenada por Deus para assumir o sistema político.
Vejamos agora a imagem da igreja e do sistema político em Apocalipse 13. Nós temos uma imagem de uma federação política que é descrita como uma besta. Apocalipse 13:1. João diz: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Este é o sistema político, a federação, o último sistema político, penso eu, no fim dos tempos. Mas em Apocalipse 17:3, Apocalipse 17 é a imagem da prostituta. Diz: E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Portanto, temos aqui a mulher, a prostituta, a igreja falsa, sentando-se sobre o sistema político e assim subindo ao poder. Não é a verdadeira igreja. Há uma espécie muito clara de antecipação disto na história de Israel na época do rei Acabe. Acabe era rei do reino do norte, Israel. O reino do norte já fora desviado. Eles já estavam envolvidos na adoração do bezerro de ouro e outras coisas mais, mas foram muito mais longe na rebelião sob Acabe, porque Acabe casou com uma mulher chamada Jezabel, e Jezabel era filha de um rei pagão que era um seguidor e um promotor do culto de Baal. E Baal, em certo sentido, era a alternativa absoluta e diabólica ao culto do verdadeiro Deus. E pelo seu casamento com o rei, Jezabel introduziu o culto a Baal em Israel. E em muitos aspectos, ela é uma imagem muito nítida da igreja falsa. Uma das coisas que sempre foi clara para mim há anos é que Elias não tinha ilusões quanto ao que Jezabel faria com ele se ela se pudesse apoderar dele. E eu tenho que dizer que eu acho que se passa o mesmo com a igreja falsa. Vamos ver apenas algumas passagens em 1 Reis 16, versículos 30 e seguintes. E fez Acabe, filho de Onri, o que era maus aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. A Bíblia deixa claro que a causa disto é ele ter sido incitado por sua esposa Jezabel. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que introduziu a adoração dos bezerros de ouro, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e o adorou, e levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo. A palavra hebraica é Aserá, que era um ídolo de madeira de uma fêmea, provavelmente extremamente sensual, que era habitualmente adorada pelos cananeus. Então, ele introduziu o culto a Baal e o culto de Aserá. Acabe fez muito mais para levar o Senhor Deus de Israel à ira do que todos os reis de Israel antes dele. E qual foi a causa raiz? A sua esposa Jezabel. E em seguida, em 1 Reis 21:8, lemos como Jezabel manipulou Acabe. Acabe queria apossar-se da vinha de Nabote, e Nabote não iria vendê-la a ela. Então, Acabe, que era na realidade um bebê crescido, apenas amuou. Ele virou o rosto para a parede, ele não comia, simplesmente ficou lá. Jezabel entrou e perguntou: qual é o problema? Ele respondeu: Nabote não vai vender-me a sua vinha. Ela disse: não te preocupes com isso, eu vou tratar disso. E foi isso que ela fez. Versículo 8. Então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com o seu sinete, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. O que teve como resultado Nabote ser falsamente acusado de blasfêmia e apedrejado até a morte. Mas vê que Acabe não teria feito isso.
ele teria ficado por aí, mas foi Jezabel que assumiu o controle, levou seu selo, que era a evidência de sua autoridade real, escreveu uma carta em seu nome e o trabalho ficou feito. O que chamas a isso? Eu chamo isso de manipulação. E deixa que te diga apenas como uma questão de informação. Deus nunca manipula. Deus nunca manipula. E sempre que encontrares manipulação, não estás a lidar com o verdadeiro Deus. A outra marca de Jezabel era a sua terrível atitude para com os profetas do Senhor. Voltando a 1 Reis 18:13, Obadias, que era um adorador do Deus verdadeiro, embora ele servisse na corte de Acabe, disse a Elias: porventura não disseram a meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi a 100 homens dos profetas do Senhor de 50 em 50 numa cova e os sustentei com pão e água? E no mesmo capítulo, versículo 19, Elias diz: agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Por outras palavras, Jezabel matou os profetas verdadeiros e apoiou, sustentou os profetas falsos. E em seguida, em 2 Reis 9, temos outro vislumbre de Jezabel quando Jeú subiu a Samaria. Jezabel sabia que chegara a sua vez, que ele tinha chegado lá para matá-la. Assim a sua reação foi típica. Ela ergueu-se, colocou pintura nos olhos e olhou para fora da janela, confiando que o seu apelo sexual mudaria a atitude de Jeú. Jeú, porém, não era o tipo de pessoa para se render a isso. Vê a resposta dele a Jorão, rei de Israel, enquanto entrou na Samaria. A paz, Jeú? Jorão a perguntar. E disse ele: que paz? Enquanto as prostituições da tua mãe, Jezabel, e as suas feitiçarias são tantas. Assim, as duas coisas por que ela foi responsável foram devassidão, prostituição, a imoralidade e bruxaria. Bruxaria é quase sempre referida como prostituição espiritual, mas, de um modo geral, produz de fato imoralidade física. Assim, temos uma imagem de Jezabel. Ela assassinou os verdadeiros profetas, apoiou os falsos profetas, praticou imoralidade e bruxaria. Pessoalmente, acredito que em qualquer lugar que encontres feitiçaria, mais cedo ou mais tarde vais encontrar imoralidade. O adultério espiritual leva ao adultério físico. E assim em 1 Reis 17, 1 e 18, em cada uma delas encontramos o Senhor encaminhando Elias para lidar com aquela situação. E a lição que eu quero tirar daqui é que Elias foi a resposta de Deus para Jezabel. Elias foi a resposta de Deus para Jezabel. E isso, eu acho, é muito significativo, devido ao que está profetizado acerca do fim do mundo. Em Malaquias 4:5, o Senhor diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Assim, quando Elias entra em cena, sabes qual é o problema? É bruxaria. Elias é, direi, a arma secreta de Deus contra a bruxaria. E em seguida, repara no problema, mencionado aqui no último versículo do Antigo Testamento. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Assim, isto não só indica que a ameaça do final do tempo para a sociedade e para o povo de Deus é uma igreja falsa, é bruxaria, mas também indica o problema primário e básico, que é a destruição da vida familiar. Há um problema que é a alienação dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. Deus diz que se isto não mudar, trará uma maldição sobre toda a terra. E nós aprendemos muito com isso.
porque ficamos a saber a origem da ruptura da vida familiar, que é a feitiçaria. Onde quer que a bruxaria prevaleça, a vida familiar será destruída. O relacionamento entre a família será quebrado. E em muitos casos, a autoridade do macho, o pai, o chefe da família, será substituída pela autoridade feminina. E tudo isso é apenas uma parte da atividade de Jezabel. Portanto, isso é uma espécie de pequeno vislumbre da história da atividade da igreja falsa. Agora, vamos voltar ao tema, da forma como Jezabel chega ao poder. Já vimos que era uma federação política. Ela estava conduzindo o animal escarlate, a besta escarlate. Voltando agora a Apocalipse 17, vemos que o anticristo também explorou a mesma federação política. Apocalipse 17, 12 e 13. E novamente, nós estamos falando sobre o animal, a besta com 10 chifres e 7 cabeças. Ele diz no versículo 12: e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Então, a mulher escarlate monta na besta, que tem as 7 cabeças e 10 chifres. Mas a extremidade do animal são os chifres e não a cabeça, entrega-se nas mãos do anticristo e é manipulada e controlada por ele. Essa é a versão final da cena política na escritura, tanto quanto eu posso ver agora. Então, num certo sentido, assim como a igreja verdadeira é a noiva de Jesus, a falsa é a noiva do anticristo. Assim como a igreja verdadeira é a noiva de Jesus, a falsa é a noiva do anticristo. Mas Jesus trata a sua noiva de uma forma muito diferente do que o anticristo faz. Aqui está uma lição. Se deixares o diabo atravessar o teu caminho, ele vai tratar-te como a um limão. Ele vai espremer-te até que te tenha tirado todo o sumo e em seguida vai jogar-te fora. Lembro-me de algo que aconteceu em Jerusalém, há muitos anos antes da Segunda Guerra Mundial. Houve um adorador de Satanás na Cidade Velha e um certo missionário dirigiu-se a ele. E da outra vez em que ele, o agora ex-adorador de Satanás, surgiu, foi como um crente em Jesus Cristo. Então, os outros missionários perguntaram o que disseste a ele. Este missionário respondeu: eu apenas contei-lhe a história completa de Satanás, do princípio ao fim. Repara, eu digo às pessoas muitas vezes: ouçam, se estão do lado de Satanás, são perdedores, porque ele é um perdedor. Ele não vai ganhar, ele está a perder, ele vai ser derrotado. É melhor trocarem de lado enquanto é tempo. E ele não vos vai tratar de forma justa. Vão poder fazer tudo o que quiserem para ele, mas no final ele vai tratar-vos como ao limão. Quando ele tiver tudo o que quer de vocês, ele vai jogar-vos fora. E isso é como ele lida com a sua noiva, entendes? Se leres aqui no mesmo capítulo 17, versículo 16 diz: e os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Assim, os 10 chifres estão apenas sujeitos à besta, ao anticristo, e o verdadeiro fim da prostituta é ser destruída pelos 10 chifres. Eles vão deixá-la desolada, comerão a sua carne e irão queimá-la no fogo. Assim, o fim definitivo da história da igreja falsa é ela ser destruída pelo mesmo poder político que ela manipulou para ganhar o seu lugar. Fico impressionado quando penso que ninguém alguma vez engana Deus.
Mais cedo ou mais tarde, vais descobrir. Se não estás no lado certo, é melhor mudar rapidamente de lado, porque o diabo não trata os seus servos corretamente. O Senhor vai derramar o seu amor, a sua bênção e a sua provisão sobre a sua noiva. Ela vai compartilhar o trono com ele por toda a eternidade, mas a igreja falsa vai ser rasgada em pedaços, posta de lado e abandonada como uma relíquia da história. Então, onde é que queres estar? A que vais pertencer? Vê, esta não é simplesmente uma questão vazia. Lembra-te, qual é a linha de divisão entre as duas? O que é que marca a diferença entre a igreja verdadeira e a igreja falsa? A igreja verdadeira manteve-se fiel a Jesus Cristo. A igreja falsa foi desleal. Vê, não é uma questão de saber se falas em línguas ou não, embora eu seja totalmente a favor de se falar em línguas na configuração correta. Nem é a questão de qual modo particular de batismo que recebeste, embora eu tenha as minhas ideias sobre isso. A questão é qual é a tua relação pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Ele é verdadeiramente o Senhor na tua vida? Estás verdadeiramente comprometido com Ele? Cara, a igreja falsa desonra Jesus. Numa das formas extremas dela, ela nega que ele nasceu de uma virgem. Se não tivesse nascido de uma virgem, era filho ilegítimo. E acreditar e proclamar isso é desonrá-lo. A questão é, nós amamos, honramos e servimos o Senhor Jesus Cristo? Somos fiéis a Ele mesmo quando outros lhe são infiéis? Mantemos a nossa posição perante Ele, mesmo quando isso significa oposição e perseguição? Essa é a questão decisiva para todos nós crentes. Não é uma questão de rótulos denominacionais, não é uma questão de formas de culto. Eu acredito que pode haver muitas maneiras diferentes, legítimas, de adorar o verdadeiro Deus. A questão é, vai ser fiel ou infiel a Jesus? Espero ter deixado clara essa questão. Não é uma questão teológica complicada. Não tens de saber todos os mistérios da eleição divina. Nem tens sequer de ser capaz de citar 500 versículos da Bíblia. Mas tens mesmo de estar completamente comprometido com Jesus. É a decisão que temos de tomar. Não deixes que pequenas questões secundárias possam obscurecer esta. Quando acabares de ler estas cartas, acredito que estejas comprometido com Jesus. Se quando começaste já estavas comprometido, acredito que ainda estarás mais quando acabares. Compromisso é a questão. Compromisso com o senhorio de Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.